amigos, fala torcida do Glorioso. Felipe Luiz acaba de soltar excelente notícia antes do clássico dessa quarta-feira e nós iremos trazer essa informação para você, torcedor, que acompanha aqui o nosso canal. Seja muito bem-vindo, tá bom, torcida? Você que não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Vamos trazer agora, pessoal, um react aí do canal do Medeiros, onde ele traz mais informações sobre o Glorioso, informações importantíssimas antes do clássico, tá bom? Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube pra gente falar sobre o nosso Botafogo. Amanhã tem clássico da rivalidade, Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos. A última vez que o Botafogo enfrentou o Flamengo no Newton Santos foi 4-1 pro Botafogo, naquele ano mágico, né, 2024, ano passado. O Botafogo tava passando o carro por cima de todo mundo, 4-1 pra cima do Flamengo. Mas amanhã a gente tem um cenário um pouco diferente, né? Vamos falar um pouquinho desse jogo de amanhã, onde nesse ano de 2025 o Botafogo não disputa o título do Campeonato Brasileiro, está disputando o G4, né, para ir direto para a Libertadores. Já o Flamengo, que ano passado não disputou o título do Brasileiro, esse ano o Flamengo está disputando com o Palmeiras a primeira posição. Vamos falar um pouquinho disso, vamos falar também sobre um desfalque importante que o Botafogo tem, né? O lateral direito Vitinho, que não jogou hoje, foi banco de reservas pela seleção brasileira, mas o jogo foi contra o Japão, então ele não chega ao Rio de Janeiro a tempo para jogar essa partida contra o Flamengo. Matheus Ponte deve ser o titular. Vamos falar um pouquinho disso tudo agora, roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo no canal do Medeiros. É isso, meus amigos, voltando aqui, aquela introdução de sempre para vocês, pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Medeiros, deixar o seu like, que é muito importante, comentar, ficar até o final do vídeo, né? Não pula esse vídeo, não assiste pela metade, assista o vídeo até o final. Se o botãozinho hypar estiver aí, clica nele aí que você ajuda aqui o canal do Medeiros. Sem mais delongas, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa partida de amanhã, né? Quarta-feira, partida que será jogada às 7h30 da noite, tá? Um horário um pouquinho diferente, muita gente vai chegar em cima da hora, né? Vai sair do trabalho, vai direto para o estádio Newton Santos. Quarta-feira, 7h30, né? Então, ainda mais o trânsito do Rio de Janeiro, hein? Meu Deus do céu. Mas, enfim, muita gente chegando em cima, mas a expectativa é de um bom público, né? Amanhã para o estádio Newton Santos. A torcida do Botafogo está tendo agora a abertura de ingressos físicos, né? Para quem quiser comprar aí, não comprar pela internet, quiser comprar presencial, abriu hoje os ingressos, né? Não tem nenhum setor esgotado ainda, mas a expectativa é que fique ali entre 15 e 20 mil torcedores no estádio Newton Santos para esse jogo de amanhã. E o Botafogo pode, sim, atrapalhar os planos do Flamengo, e mais do que atrapalhar os planos do Flamengo, o Botafogo pode voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro, vencendo a partida de amanhã, né? Se a gente for olhar o que o Botafogo está brigando na tabela, o Botafogo está brigando com o Mirassol, que é a sensação do campeonato, né? Venceu o Fluminense também, o Mirassol no jogo atrasado, né? Voltou ao G4 do Campeonato Brasileiro. Mirassol com 46 pontos e 27 jogos. O Botafogo está com 43 pontos e 27 jogos. Então, se o Botafogo vencer, tem que torcer também para o Mirassol perder o jogo, tá? Então, se o Botafogo conseguir essa vitória no Clássico e o Mirassol tropeçar, o Botafogo volta ao quarto lugar do Campeonato Brasileiro. O Botafogo que está em quinto, né? E o Bahia também está com 43 pontos, tá? O Bahia está na cola do Botafogo, o sexto lugar, o Bahia. Então a briga pela Libertadores, né, tá acirrada, essa briga pela Libertadores, e os três primeiros colocados estão um pouco mais desgarrados, né? O Palmeiras com 58 pontos, o Flamengo com 55 e o Cruzeiro com 52. Então esses três primeiros colocados estão mais distantes, fazendo uma briga aí, esses três, pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, se o Botafogo vence o Flamengo amanhã, o Botafogo dá, inclusive, uma travada no Flamengo. O Palmeiras, que passou o Flamengo, né, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras agora acabou de vencer o Juventude, né, por 4-1 no Allianz Parque. Palmeiras é impressionante, né? A regularidade do Abel Ferreira, do Palmeiras, novamente brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que no ano passado brigou com o Botafogo pelo título do Campeonato Brasileiro, o Botafogo levou a melhor. No ano retrasado, o Palmeiras brigou com o Botafogo também, em 2023, pelo título do Campeonato Brasileiro. Em 2023, naquela ocasião, o Palmeiras
se deu bem, né? O Botafogo teve aquela derrocada, né? Que acabou perdendo um campeonato que estava na mão. E o Palmeiras de novo, esse ano de novo, brigando mais uma vez, cara, pelo título do Campeonato Brasileiro. Impressionante o trabalho do Abel Ferreira. A gente vem falando isso todos os anos. O Abel Ferreira fazendo esse grande trabalho. Para mim, o maior treinador da história do Palmeiras. Eu acho que o torcedor do Palmeiras sabe muito bem disso, né? Já passou o Filipão, já passou, enfim. O torcedor do Palmeiras às vezes critica o Abel, critica lá a Leila Pereira, né? Mas é impressionante o Palmeiras, né? Todos os anos disputando o título do Campeonato Brasileiro. Falando um pouquinho sobre a questão do Vitinho, né? O Vitinho não jogou hoje, porque foi o PH, né, que jogou na derrota do Brasil, né, da seleção brasileira para o Japão. Né? O Japão virou de 2-0 para 3-2, derrota do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Né? E o PH foi o titular, o lateral direito do Vasco, fez até um gol, inclusive, no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fabrício Bruno errou tudo, impressionante. Fabrício Bruno entregou o ouro aí pro Japão, e o Japão soube aproveitar também um momento de fragilidade emocional do Brasil e virou o jogo para 3-2. Né? E o Vitinho ficou no banco de reservas, mas até voltar para o Brasil, chegar no Rio de Janeiro, só chega na quinta-feira. Então ele é um desfalque para o Botafogo, por questões de logística, né? E o Matheus Ponte deve assumir a titularidade nesse jogo, tá? A gente tem uma escalação provável para passar para vocês aqui. O Botafogo deve ir a campo com o Léo Link no gol, Matheus Ponte na lateral direita e o Marçal na lateral esquerda, ou o Cuiabano. Marçal ou Cuiabano. O Marçal está de volta, está à disposição, e tem o Cuiabano também, que pode ser o titular. O Alex Telles ainda não vai estar à disposição para esse jogo contra o Flamengo, tá? Então, importante notícia também. Talvez a gente deve começar com o Cuiabano, né? É a escalação mais provável. Na zaga, a gente tem o Gabriel Bahia e o Barbosa, o Alexander Barbosa. No meio-campo, Alan e Marlon Freitas. Aí aquele trio que vem jogando no meio-campo, né? Santi Rodrigues, Savarino e Jefinho. Jefinho na ponta esquerda, Santi Rodrigues na ponta direita e o Savarino como meia armador. E centroavante, o Arthur Cabral, camisa número 98 do Botafogo, tá? Esse deve ser o time do Botafogo que vai entrar em campo amanhã, né? E a gente fica na expectativa de uma vitória nesse jogo contra o Flamengo, uma vitória que, como eu já disse, coloca o Botafogo em condições de voltar ao G4, atrapalha os planos do Flamengo em questão de título brasileiro e dá uma moral também para o trabalho do David Ancelotti, né? O trabalho do David Ancelotti que vem sendo criticado, a torcida do Botafogo não está gostando. O John Textor e a diretoria do Botafogo vem bancando o David Ancelotti, principalmente alegando questões de lesões, desfalques da equipe, tentando dar um tempo para o David Ancelotti trabalhar. Essa é a ideia, né, do John Textor, da diretoria do Botafogo, mas o fato é que o David Ancelotti ainda não passou confiança para o torcedor do Botafogo e vencer um clássico contra o Flamengo pode ser, sim, o início, né, de uma virada de chave, pode ser, sim, um início aí de quem sabe, de uma harmonia entre o David Ancelotti e o torcedor do Botafogo, coisa que, infelizmente, ainda não aconteceu. No último clássico, o Botafogo jogou contra o Fluminense, o Botafogo perdeu para o Fluminense, né, pelo placar de 2-0. Contra o Vasco, o Botafogo jogou em São Januário, empatou em 1-1, jogou no Newton Santos, empatou em 1-1 de novo e foi eliminado nos pênaltis na Copa do Brasil, né? E agora vai enfrentar o Flamengo. Então, o desempenho do David Ancelotti nos clássicos contra os rivais aqui do Rio de Janeiro não é legal. Não é legal, né? A única vitória foi contra o próprio Vasco na estreia dele, que nem estava podendo ficar no banco direito, era o caçapa, foi o primeiro jogo do David Ancelotti, ganhou lá em Brasília. Foi a única vitória do David Ancelotti em clássico foi essa, em que ele tinha nem uma semana de treinador, né? Não tinha nada do trabalho dele praticamente. No Botafogo ele venceu aquele jogo, né? E depois disso, nos outros clássicos, já passei com vocês aqui, o desempenho do David Ancelotti não é legal. Então, contra o Flamengo, ele tem a chance, nesse jogo dessa quarta-feira, de mudar um pouquinho essa história, de vencer o clássico contra o Flamengo e, quem sabe,
começar a ter uma certa harmonia com o torcedor do Botafogo, que tá doido para ter uma harmonia com ele. Eu tenho certeza que o torcedor tá doido para que as coisas deem certo. Mas o torcedor não entra em campo, o torcedor não escala time, o torcedor não treina o time. Quem treina é o David Ancelotti. Então a gente precisa que ele demonstre dentro de campo, através de vitórias e também o time desempenhando bem, que ele consiga passar essa confiança para o torcedor, coisa que não aconteceu ainda. Não só ele, tá? Eu digo os jogadores também. Os jogadores também têm culpa, né, nessa queda de desempenho que teve o Botafogo nessa temporada. Tá bom? Então, quem sabe, uma vitória num clássico pode apaziguar as coisas. Né? Depois de tantos dias de treinamento na data FIFA, tempo para treinar, não é isso que todo treinador pede? Tempo para treinar. Tivemos agora aí, ó, uma semana cheia, livre para treinar na data FIFA, devem ter treinado bastante. Agora é o momento de jogar bola. Chegou o momento de entrar em campo e jogar bola. É isso que a gente espera para amanhã, quarta-feira, nesse clássico contra o Flamengo. Beleza? A gente volta a qualquer momento aqui no canal do Medeiros para falar mais do Botafogo. Um abraço, até a próxima. É isso aí, meus amigos. Vamos trazer mais informações. Olha só, pro jogo de amanhã, excelente notícia para o Glorioso, excelente notícia para o Botafogo. O Botafogo entra em campo contra o Flamengo amanhã, jogo muito importante. E para essa partida, o Flamengo terá 3 desfalques importantes, é isso mesmo, informação confirmada agora. Saúl, De La Cruz e Alan não devem ficar à disposição para a partida de quarta-feira, jogo que é no Newton Santos, é isso mesmo. O Flamengo vive os últimos dias de preparação para enfrentar o Glorioso na quarta-feira, dia 28. Nessa quarta-feira agora, perdão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Felipe Luiz vive um dilema no meio de campo e deve ter 3 desfalques cruciais. Saúl, De La Cruz e Alan. A notícia é boa, para o Glorioso. O Saúl sentiu no tornozelo esquerdo, desfalcou o time contra o Bahia e pode desfalcar agora. Da data FIFA aí, diversos jogadores fizeram o tratamento ali, mas ainda desfalcarão o Flamengo. Excelente notícia aí para o Glorioso, que também se prepara. O Botafogo também tem muitos desfalques para essa partida, mas tem tudo aí para fazer um bom jogo. É um jogo aí de 6 pontos, né? O Flamengo brigando ali pela liderança, o Botafogo brigando pelo G4. Então é um jogo aí de 6 pontos. Tá bom, torcida? Deixa aí seu comentário, inscreva no nosso canal e deixe o seu like.